Muito bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa manhã que Deus nos dá. Uma belíssima manhã de sol exuberante. Vai ser certamente um dia de calor, embora esteja frio agora, né? Aqui, especialmente essa época do ano é assim, né? Dentro de casa é frio, lá fora é mais quente, né? O sol já está brilhando, então a temperatura lá fora tende a ser maior do que dentro de casa. Nós estamos ainda com os ares da noite, né? Isso é típico do inverno, né? Acontecendo nesse inverno, quando temos esses momentos maravilhosos. Eu acho lindo isso, esse céu limpo, 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 não tem uma nuvem no céu. O sol tem um brilho diferente, né? Para nós é um brilho menos nocivo. Do verão é aquele brilho assim, violento, né? Aquele brilho sagaz do sol que queima para valer, que cozinha o cérebro, né? Mas estamos aí. Cláudia, muito bom dia. Daniel, Estherzinha, muito bom dia. Muito obrigado, é verdade. Feliz Dia dos Pais para nós, né? Que Deus nos abençoe, pais, tenha misericórdia de nós, esteja sobre nós. Ser pai é um privilégio e também é um desafio, na verdade, né? São duas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem esses sentimentos misturados. Primeiro, é gratidão a Deus, né? Por poder ser pai. Aliás, eu sempre gosto de imaginar que a paternidade, né? E a maternidade também. Eu não vou falar da maternidade porque eu não posso ser mãe, né? Obviamente. Mas eu falo que essa bênção da paternidade é Deus nos dando um pouquinho do seu poder de criar, né? Criar vida. Para mim isso é maravilhoso. Deus nos criou com a capacidade de gerar. Marizilda, muito bom dia. Ângela, Alzenira, muito bom dia, né? Muito bom dia a todas vocês. Então é isso. Estamos agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Alzenira, já falei, né? Muito bom dia. Por estarmos aqui. Vamos aguardando aí os irmãos e irmãs entrarem na nossa live, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 28 a 34. Nós vamos fazer um panorama, vou explicar daqui a pouco. Deus, o seu povo e seus vizinhos, nós vamos falar sobre isso. Um pouquinho também, rever um pouquinho dos profetas, né, que nós temos falado. E, claro, sempre pensar em como a palavra de Deus é importante para a nossa vida, né? Como ela fala conosco hoje. Ângela, muito bom dia, graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Hoje está um silêncio gostoso aqui, né? Não há barulho e também não há vento. Estou vendo aqui as árvores próximas da janela, aquele momento que você não vê uma folha se mexendo, né? É um momento interessante. E o sol brilhando. É um momento maravilhoso, louvado seja Deus por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade que Deus nos está dando de estudar sua palavra, né? Para nós é uma grande alegria. Domingão, ainda vivemos a pandemia, né? Ainda vivemos os efeitos da pandemia. E estamos aí no processo de retorno, igrejas retornando. Está um pouco confuso, né, para algumas pessoas. Algumas pessoas nos perguntam, e eu vou aproveitar, vou falar bastante sobre isso, mas já vou falando, né? Algumas pessoas nos perguntam sobre isso. Nós estamos em nossa igreja nos preparando para a volta, né? Nós entendemos que isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, tá? Então, alguns podem falar assim, mas está demorando demais. Não se precipite, tá? Em Santo André já há regras para as igrejas e algumas igrejas já estão voltando, né? Igrejas batistas estão voltando. Vera, muito bom dia, graça e paz. Mas dentro das normas, são normas bem rígidas, né?
tenho conversado aí, tenho conversado e tenho visto também conversa de pastores, sempre na internet, né? E estão voltando, mas com muita restrição, culto com pouquinha gente, né? Que é o que vai acontecer conosco, muito provavelmente, mas nós estamos caminhando sim, tá? Tivemos com a liderança uma semana de pesquisa e eu acabei não adentrando nisso, porque os irmãos sabem, eu estou vivendo um momento de luto ainda, minha mãe partiu para o Senhor faz uma semana, e na verdade, peço oração muito para os irmãos, né? Nós estamos com um viúvo, meu pai, que está vivendo uma experiência que certamente ele não tinha conhecimento, né? Então está sendo bastante complicado. Então eu peço oração mesmo para os irmãos e irmãs, porque isso está exigindo nossa atenção e a gente precisa acompanhar. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi bastante intransigente em ficar na casa dele. Depois de tudo reformado na casa, tirado todos os móveis, né, tudo limpo, ele insistiu que queria ficar na casa dele. Não quis ficar na minha casa. Foi muito bem tratado, diga-se de passagem, pela minha esposa, que tomou a iniciativa de chamá-los para ir morar comigo, né? Aliás, nós já tínhamos chamado antes, ela já tinha aberto a casa antes. Quem conhece a Nirleide sabe que ela é muito hospitaleira, ela recebe muito bem as pessoas em casa. E ela fez a mesma coisa com os meus pais. A minha esposa, enquanto minha mãe estava viva, cuidou dela, deu banho nela. Eu tinha vergonha de dar banho na minha mãe, porque, né, é estranho para mim, né? Era muito estranho. Fernando, muito bom dia. Então eu ajudei muito a carregar minha mãe para lá e para cá, tirar ela da cama, colocar na cadeira de roda e tal. Mas na hora de dar banho é complicado, né? E a Nirleide ajudou demais. Não só isso, cuidou da alimentação. Inclusive me dava bronca quando eu não deixava o café prontinho à noite, né? Deixava a cafeteira pronta para de manhã só apertar o botão, sair o café e ele poder tomar o cafezinho dele bem cedo, porque ele acorda antes da gente, né? E eu também acordava já indo para a live, indo para a oração e para a live. Então deixava tudo pronto antes para ele. E apesar de tudo isso, ele mesmo falou, aqui é um hotel de 10 estrelas, mas eu não quero ficar preso. Ele usou essa linguagem, né? E acho que tá sob efeitos, né, dessa situação. Ele insistiu demais, eu tive que levar ele na casa dele, para os irmãos terem uma ideia. Ele está sozinho lá e não quer sair de lá. Então nós estamos tentando ver a possibilidade dele ficar mesmo, se pode, inclusive, né, pela lei, porque ele é idoso. E já conversei com os vizinhos todos lá, explicando a situação, porque os vizinhos vão vê-lo sozinho lá. E, inclusive, sem móveis a casa, né? Fala, o que aconteceu? Abandonaram o homem aqui? Não, é ele mesmo que quer de todo jeito mesmo ficar em casa e na casa dele. Então, eu peço oração para os irmãos, tá bom? Irmãs. Agora, hoje é dia dos pais, né? Ele está lá na casa dele, fechado, não quer sair de lá de jeito nenhum. Então, peço oração para os irmãos, né? Eu preciso compreender também toda a dimensão do negócio, a questão emocional, como que acontece, né, com um idoso de 86 anos que fica viúvo, né? De repente se vê sem a esposa que cuidou o tempo todo. Ele cuidou da minha mãe sempre que pôde, cuidou muito dela, isso a gente tem que reconhecer, que ele fez isso mesmo. E, enfim, tá? Tem essas coisas aí, outras mais. Eu peço que os irmãos estejam orando, por favor, por nós, né? Nós estamos vivendo um momento bastante complicado com essa questão de família. E aí, nessa luta toda aí, eu atrasei um pouco de ver a pesquisa que foi feita com a liderança. Já fizemos uma pesquisa com a liderança, tá? Sobre a volta. Essa pesquisa é para ouvir sua opinião, tá bom? Mas não é só perguntando sim ou não, é perguntando se você é ou não do grupo de risco, se você está ou não acompanhando as lives, né? Estamos perguntando para todo mundo e estamos aí procurando fazer o melhor, né? Dentro da nossa possibilidade, estamos querendo fazer o melhor e querendo melhorar sempre. Então, contamos com você, tá? Contamos com os irmãos e irmãs, orem por nós. Todos que estão conosco são muito bem-vindos, bem-vindas, uma alegria imensa ter vocês com a gente.
né? Embora nós estejamos lá na IBJU, aqui é aberto, todo mundo, somos um grupo, somos de Deus, né? Servimos ao Senhor juntos, há muita gente. Tem pessoas de Curitiba que entram aqui, tem pessoas de longe que entram aqui conosco, aqui do interior de São Paulo, São Carlos, temos pessoas com a gente, né? Temos pessoas também da Baixada, do Litoral, que entram aqui com a gente, pessoas que já conhecemos, algumas que entram mesmo porque vêm lá e se interessam e entram. Então eu quero dizer que nós somos todos juntos. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham e estamos juntos aí, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja o teu nome louvado, seja o teu nome bendito por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque pudemos abrir os nossos olhos para a vida. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. E se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. A vida é tua, é o Senhor quem nos dá graça de viver, ó Deus, de caminhar, de desfrutar desse dia. Permita que possamos fazer isso com excelência, que possamos fazer isso com graça, possamos fazer isso de modo que honre o teu nome e também de modo que com sabedoria possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. E eu peço, Deus, fortaleça cada pessoa neste dia, nesse domingo, dia dos pais. Eu quero te louvar pela vida do meu pai, por tudo que ele representou para a nossa família. Quero te louvar por ser pai, que é uma grande bênção, um desafio e um grande privilégio. E quero também te louvar por cada um dos pais que nos assistem. Ó Deus, cada um dos pais da IBJU, cada pai que está conosco, que o Senhor capacite, abençoe, que esses pais sejam felizes, possam ver os seus filhos bem e possam se alegrar com a bênção do Senhor sobre os seus filhos e filhas. Obrigado por esse dia e obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, que olha para nós, que nos conhece, que nos trata com misericórdia, ó Deus, e que nunca nos abandona. Queremos te louvar. Pedimos que a tua palavra hoje possa encontrar lugar no nosso coração e possa nos ensinar a viver melhor, possa nos ensinar a caminhar com Jesus, caminhar no Evangelho. É isso que nós desejamos. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que nos acompanha, ó Pai, de tal maneira que essa palavra possa encontrar lugar na vida dessa pessoa e possa abençoar essa pessoa, fortalecer, encorajar, exortar, mas acima de tudo que essa pessoa seja abençoada, ó Deus, para que possa ser fortalecida para continuar a caminhada ou para começar uma nova caminhada em sua vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Eleni, muito bom dia, Eleni. Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Nós estamos em Isaías, capítulo 28. Na verdade, nós temos um bloco aqui. Nós falamos que do capítulo 24 a 27 era o Apocalipse de Isaías, nós já vimos, porque fala bastante do juízo de Deus sobre todas as nações. Na verdade, o capítulo 28 a 34 não foge muito disso, porém, ele é muito mais aberto, tá? O capítulo 28 a 34 tem uma coleção de profecias de Isaías que nós não sabemos exatamente quando, como foram pronunciadas, tá? Essas coleções, se você juntar tudo, ela está falando de quem? Está falando especialmente de Jerusalém, de Israel, do Reino do Sul, Judá, de Jerusalém, do Reino do Sul, e também de Israel, que ele chama de Efraim, que é o Reino do Norte. Josefa, muito bom dia. Vera, está com a gente aí, muito bom dia, Deus abençoe, né? Então, o Reino do Norte e os seus vizinhos, vai falar do Egito, vai falar da Síria, os vizinhos mais próximos. Como Judá e Israel se relacionam com Deus e se relacionam com seus vizinhos, e há profecias de bênção, de esperança, de renovação, mas também há diversas exortações para o povo de Israel, tá? Então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, partindo do particular depois para o geral, lembrando, fazendo uma revisão. Frequentemente nos profetas, nós temos coleção de profecias, isso é muito comum no livro de Isaías, é também comum em Jeremias, em Ezequiel, nos livros maiores, e até nos menores. Amós, por exemplo, é a mesma coisa. Nós temos várias profecias que são pronunciamentos, são pregações,
que foram feitas em algum momento na carreira do profeta, né? E depois isso foi juntado e foi colecionado, né? Colocado por escrito. Aqui, por exemplo, em Isaías, nós temos inclusive a declaração de que Deus pediu, né, para que fosse escrito, né? Está aqui no capítulo 30 de Isaías, versículo 8, diz: agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Isaías, capítulo 30, versículo 8, né? Então veja que há a prática de a pregação é feita, mas é registrada para as gerações posteriores. Isso no Antigo Testamento, tá legal? E ele faz isso. Só que ele faz, na hora de ele juntar, ele faz a mesma coisa que muitos de nós fazemos com álbum de família, né? O que você faz com álbum de família? Esses dias aqui, com o falecimento da minha mãe, nós nos voltamos para o álbum da família, né? Para olhar. A gente fica saudosista, né? E começa a olhar a história, lembrar da história, agradecer a Deus pela história, por tudo que aconteceu. E nós estávamos olhando o álbum da família. Bom dia, Silvana, graça e paz. E você percebe, quando você pega o álbum da família, o seguinte: tem várias fotos, e essas fotos não estão necessariamente em ordem cronológica, elas foram colocadas ali meio aleatoriamente. Por exemplo, você tem uma página, o que ele faz? Ele ajeita de acordo com o tamanho da página, né? Então, se tem na página várias fotos grandes, aí tem um cantinho, o que a pessoa faz? Vem e coloca uma foto menorzinha naquele canto para aproveitar a página. Só que aquela fotinho, às vezes, cronologicamente, está muito distante das outras fotos ali da página. Às vezes você percebe, você olha a foto, você percebe por quê? Porque as pessoas na foto estão mais velhas, estão mais novas, né? Você percebe, isso aqui aconteceu antes, isso aqui aconteceu depois. Mas frequentemente você olha e fala assim, não sei qual foto vem antes, vem depois, porque é muito parecida, né? E você não consegue perceber dado o tempo que já passou. Então, o álbum da família foi juntado, e na verdade o critério usado foi aproveitar bem o espaço das páginas, mas aí você percebe que não tem ordem cronológica. É mais ou menos isso que nós temos nas profecias. Essas profecias são ajuntadas, mas não estão numa ordem cronológica necessariamente. Pode ser que profecias que estão depois, no livro, tenham sido pregadas antes. E nós não temos certeza. Temos certeza de uma coisa, da época geral. Isso a gente sabe, tá? Isso a gente sabe. Eu já falei a vocês, né? A história de Israel é uma montanha. Maria Neres, Silvana, já falei. Maria Neres, muito bom dia. A história de Israel é uma montanha, né? É assim. O pé da montanha aqui é Abraão, né? O começo de tudo é com Abraão, lá quando Deus chama Abraão, Gênesis 12. Né? Aí começa a história de Israel, plano de Deus para alcançar as nações. Dirce, muito bom dia. E aí vai os patriarcas, a história dos patriarcas, e vai embora, né? Moisés, a lei de Moisés, conquista da terra e tal, até o topo. O topo da montanha é o que mesmo? Você lembra? Qual é o topo da montanha? Quem lembra qual é o topo da montanha da história de Israel? O ponto mais alto. Vou deixar para você responder aí. Quem vai responder para a gente aí, ó? Qual é o topo da montanha? Já falei muitas vezes sobre isso, né? Qual é o topo? A história de Israel é uma montanha, certo? O topo da montanha é o quê? Quem lembra? Quem vai falar aí para a gente? O topo da montanha da história de Israel. É uma ilustração, né? Claro, Dirce, quem aí? Josefa, quem está aqui eu estou vendo primeiro, os outros que estão aí também. Lembra? Qual é o topo da montanha? Qual foi o ponto, o momento mais glorioso, maior, né? O momento melhor da história de Israel nessa montanha? Quem se lembra? Na história bíblica de Israel, né? Ok? Alguém se lembra aí? Quero esperar alguém responder aí. Quem é que se lembra? Qual é o topo da montanha da história de Israel? Não acordaram ainda direito? Estão tomando café? Né? Ainda estão, Tico e Teco não acordaram ainda? Então, lembra? Eu falei muitas vezes. Qual é o topo da montanha? Qual é o momento mais glorioso da história de Israel? Quem vai responder? Qualquer uma de vocês aí, qualquer um de vocês, me falem que eu já falei várias vezes. Tá bom, vou ajudar. Vamos lá. O topo da montanha, o momento mais glorioso de Israel, foi o tempo de um dos grandes reis de Israel. Na verdade, o maior de todos os reis de Israel. Lembra agora? Tá fácil?
Foi o período de quem? Quem se lembra aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo e vendo bem? Isso, Dirce, reinado de Davi. Beleza, foi a época do rei Davi, né? A melhor época de Israel. Por isso que na bandeira de Israel, hoje, você tem a estrela de Davi, né? A estrela de Davi é fácil de você identificar. É uma estrela de 6 pontas, e ela tem 2 triângulos, um dentro do outro, e um de ponta cabeça, um triângulo assim, né? E um triângulo assim de ponta cabeça. Aí cada triângulo tem 3 pontas, fica uma estrela de 6 pontas. Essa é a estrela de Davi, que é símbolo de Israel hoje, está na bandeira de Israel, né? Então foi um momento maior, foi esse. Aí começou a montanha a descer, começou a crise, né? O declínio, com Salomão, que virou idólatra, exatamente, José, Davi e Salomão, foi essa época aí, Davi, exatamente, Ângela. Na época de Salomão a coisa começou a degringolar, né? Porque Salomão se tornou um rei orgulhoso, que, na verdade, viveu em ostentação, apesar de ter tido aquele começo de um rei muito sábio, né? Era o homem mais sábio da terra, acabou se tornando um homem idólatra, levado por mulheres. Impressionante, um homem com aquela sabedoria foi enganado pelas mulheres, levado pelas mulheres, se tornou idólatra, né? E acabou, o fim da vida dele não foi nada bom, né? Graça e paz, Sofia, Deus te abençoe. E o filho dele, chamado Roboão, foi quem dividiu o reino, né? E Roboão brigou com Jeroboão, está lá a história no livro dos Reis e de Crônicas, e aí ficou Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul é Judá, com capital Jerusalém. Reino do Norte é capital Samaria, né? Que são as 10 tribos do norte. O rei lá, o primeiro rei foi Jeroboão II, e depois e no sul foi Roboão. E aí começa essa história, e Israel vai caindo, tanto o reino do norte como do sul vai cada vez piorando. O reino do norte piora primeiro, né? E vai caindo, caindo, caindo. Os profetas viveram nesse período de declínio. Isaías viveu nesse período de declínio, né? Dos reis, ele menciona lá no capítulo 1 quais são os reis do seu tempo. Então é um momento de declínio, quando vai piorando cada vez mais. Tem reis que são bons, tem reis que servem a Deus, mas tem muitos reis que são maus. E a coisa vai se alternando, mas a coisa vai piorando, piorando, piorando. Aí o que acontece de ruim mesmo? Primeiro, o cativeiro de Samaria, né? O rei da Assíria invade o reino do norte e acaba com o reino do norte, né? Simplesmente acaba com o reino do norte. Isso em 722 a.C. E depois, mais um tempo depois, em 586 a.C., já mais perto de Cristo, né? Aí Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, o templo, e leva os jovens saradões para a Babilônia. Ali acaba o reino do sul. Então o topo da montanha, o pé da montanha do lado de cá é o cativeiro. Depois você tem um tempo, 400 anos, até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus. Tá bom? Então, onde é que está Isaías? Isaías está nesse declínio, só lembrar então. O período básico dele a gente sabe, é esse momento do declínio. Inclusive ele fala quais são os reis. O que nós não sabemos é a ordem exata de cada profecia, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou destacar algumas lições, vou mencionar para vocês como são as profecias, né? E vou destacar algumas lições, inclusive algumas delas que são citadas no Novo Testamento, porque o livro do profeta Isaías é muito citado no Novo Testamento para mostrar que, de certa forma, os profetas estavam falando também do plano de Deus lá na frente, da vinda do Messias, da vinda do Salvador, né? Havia profecia que apontava mais à frente. Ela parte da sua realidade, como nós já temos visto, né? Mas ela aponta lá na frente. É o que vai acontecer. Então, eu quero pontuar isso aqui. Algumas profecias. Mostrar como essas profecias aconteceram também. Neuza, tudo bem, Neuza? Elas são escritas, gente, frequentemente em forma de poesia hebraica. Nessa Bíblia que eu tenho aqui, você percebe, ó, como é que você percebe? Você percebe que o texto não está justificado, né? O que é um texto justificado? É quando você tem tudo assim, ó. Texto justificado é isso aqui, ó. Isso aqui é um texto justificado. O que é? Uma linha só aqui, tá vendo? Aqui tudo igualzinho,
e aqui tudo igualzinho, né? Fica tudo numa linha só, bonitinho, tá vendo? Isso é um texto justificado, tá? O que é isso? Quando está justificado assim, isso quer dizer que é uma narrativa, é uma história. Quando ele não está justificado, quando ele está assim, você está vendo? As palavras são para dentro, para fora, para dentro, para fora. Isso é poesia hebraica, tá? Por isso que ele está dessa forma, porque é uma poesia hebraica. Que eu sei que está ao contrário para vocês, mas é só para ilustrar. Então perceba aí que os capítulos 28, né, que nós vamos abordar, os capítulos 28, 29, 30, a maior parte, 30, a maior parte desse capítulo até o 35, até o 34, né, na verdade, não, até o 35, a maior parte é tudo com esses textos para dentro, para fora, para dentro, para fora. Por quê? Porque, de fato, gente, a poesia hebraica não é como nós aprendemos muitas vezes em cursos, né? Os livros poéticos são Jó, né? Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos. Não é nada. A poesia hebraica ocupa 70% do Antigo Testamento, tá? 70%. Então os profetas usam muito essa linguagem, ele vai repetindo, ele vai reforçando, ele vai ilustrando o que ele quer pregar. Então eu vou ler só um trechinho para a gente lembrar como é. Então ele vai repetindo. Então você precisa prestar atenção no que ele está se referindo. Às vezes a referência dele é indireta, né? Por exemplo, olha aqui, no capítulo 28, versículo 1, ele diz, ai de Samaria. Obviamente que ele está falando contra o reino do norte, né? Samaria é a capital. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim. Lembra que eu falei para vocês que o reino do norte é chamado de Efraim, tá? Muitas vezes. Então ele está falando, vocês são petulantes, orgulhosos, porque o reino do norte realmente era poderoso, tá? Desculpa, nesse período o reino do norte era poderoso, tinha um exército muito bom. Eles eram orgulhosos, eram petulantes. É isso que ele está falando, vocês são orgulhosos, os bêbados de Efraim. Por que ele chama de bêbados? Isso é uma ironia, né? Isso é uma referência às festas que se fazia. Orgulhoso faz isso, né? Gosta de dar festa para se mostrar, gosta de fazer de ostentação. Tem que ter festa. A pessoa que tem uma roupa bonita, quer mostrar para todo mundo, tem que ter festa para ela mostrar, senão não tem jeito, não é verdade? Então a gente cria situações para mostrar ou para se mostrar. Às vezes na igreja é assim, né? As pessoas vão para a igreja para fazer desfile de moda, né? E às vezes ficar falando disso depois do culto também. Ah, fulana foi vestida assim, fulano porque não sei o quê, porque não sei o... eu não gostei do corte de cabelo dela, porque não sei o quê, porque... Não é assim, muitas vezes? Desfile de moda. Isso não é de hoje, né? Que acontece no povo de Deus. O pessoal faz isso. Então, olha só, petulância, orgulho, bêbados de Efraim, quer dizer, eles se aproveitam das festas. O negócio dele é estar na festa, está na alegria, no abuso, na verdade, no desperdício, muitas vezes. Essas festas fazem isso, né? Desperdício, abuso e tudo mais. Não é disso que ele está falando, Reino do Norte. A flor murcha da gloriosa formosura. Estou lendo o versículo 1. Então vamos começar de novo. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim. A flor murcha da gloriosa formosura, que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Olha como ele usa uma linguagem poética, né? Ela é a flor murcha da gloriosa formosura. Ela pensa que é formosa, mas é uma flor murcha. Porque você sabe, flor não dura muito tempo, ela murcha, né? Ela acaba. Então, as alegrias criadas por nós, e artificiais, elas acabam nessa vida aqui. Elas vão embora aqui mesmo. É disso que ele está falando. Bom dia, Neuza. Graça e paz. Jonatas. Tudo bom, Jonatas? Na paz? Como é que está aí o seu pai, o neto, a Camila, o Vitão? Graça e paz. Bom dia para vocês. Olha lá no versículo 2. Do capítulo 28 de Isaías, verso 2. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora. Ele vai, tá vendo como ele repete? Chuva de pedras, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Ele vai ilustrando. Ele está falando do quê? Vai vir um homem valente. Isso aqui é uma referência a um rei, né? A um povo, que aconteceu mesmo. Salmaneser veio e invadiu o reino do norte e acabou com o reino do norte. Então virá um homem valente, está dizendo aqui, um homem valente e poderoso, e este com poder jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora,
como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Então, olha só, o que ele está dizendo? Está dizendo, virá um poderoso que vai acabar com essa festa de vocês aí. E esse poderoso vem enviado por Deus. Olha o versículo 2. Eis que o Senhor enviará. Então é mão de Deus. É mão de Deus. Deus usa os outros povos para castigar Israel. Muitas vezes, né? E é o que está acontecendo aqui. E veio mesmo. Em 722, o reino do norte, ó, desapareceu. Só que ele usa a ilustração, né? Ele fala, jogará, vem um homem valente e poderoso, este com poder julgará tudo no chão, e aí ele ilustra, como uma chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. Então, frequentemente essas profecias vão repetindo essas ilustrações para reforçar o que ele está dizendo. E aqui é um juízo de Deus, né? E já temos uma grande lição aqui que aparece várias vezes nas profecias, tá? Uma coisa, gente, que Deus não suporta é orgulho, é ostentação. Isso aparece assim, repetidas vezes. É até assim, enfadonho. Às vezes você vai preparar a aula, eu fico falando, não, meu Deus, eu vou ter que falar da mesma coisa. Mas está repetido no texto, né? Fala, mas vou falar de novo disso. Pois é, mas é o que o texto está falando, né? Ele está falando aqui do orgulho, está falando aqui dos bêbados de Efraim, isso é aqueles que enchem a cara, que abusam das festas porque se acham poderosos, né? Ele está dizendo, isso tudo vai acabar, eu vou acabar com a festa de vocês aí. Por quê? Porque tem pecado, porque tem iniquidade, né? Porque tem maldade, porque tem a lei de Moisés que foi abandonada há muito tempo. Deus é justo. Agora alguém vai falar assim, então Deus não gosta de festa. Não, gente, não é isso. Nós já vimos isso, né? Quem estudou com a gente aí. Deus diz lá no capítulo 26, eu até preguei sobre isso, capítulo 25. Olha o versículo 8 do capítulo 25 de Isaías. O Senhor dos exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Adriano, muito bom dia, Adriano, né? E ele vai descrevendo, será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados, que é do bom e do melhor. Né? O vinho aqui que ele está falando, esse vinho envelhecido e esclarecido, é vinho envelhecido e também coado. Quem já mexeu com vinho sabe, o bom vinho tem que ser mais velho, tem que ser envelhecido, e depois ele tem que passar por um tratamento. Então o que ele está dizendo aqui? Vocês vão fazer um banquete do bom e do melhor. Então Deus não é contra a festa, gente. Deus não é contra a alegria. Deus não é contra a satisfação. O problema não é esse. O problema é quando a festa está somada com a ostentação, com o abuso, né? Está somado com essa postura orgulhosa de querer mostrar para os outros o que nós somos e o que nós temos. Quando a festa, na verdade, nada mais é do que um desfile de orgulhos, né? Um desfile aí de vaidades. Esse é o problema. Então, quando a festa acontece com alegria despretensiosa, e aqui diz, Deus é o Deus da festa, amém, o problema é esse tipo de festa. Quando fala dos bêbados aqui, é do abuso, né? Do abuso. O cara na festa não quer nem saber, não tem limite, né? A Bíblia tem uma palavra para isso, chama orgia. Não tem limite para bebida, não tem limite para comida, não tem limite para as questões sexuais, né? É uma orgia. Essas festas que a pessoa sente, né, agora eu vou soltar a franga. É assim. Isso existe, gente, na história humana há muito tempo. Há muito tempo. De vez em quando a gente ouve falar aí de políticos, né? E lamentavelmente isso, né? Políticos que fazem festa desse tipo. Eu tenho um parente que morou numa região que ele tinha muita informação sobre essas coisas. Lá no norte do país, né? E ele diz o seguinte, os políticos tinha chácara em determinados lugares, levavam lá um monte de gente, faziam festa lá, ficavam a noite inteira lá, era uma arruaça danada. E é bebida, é comida à vontade, é a mulherada, é uma coisa assim impressionante que eles fazem com dinheiro público. Entendeu? Com dinheiro público, com dinheiro do povo. E isso, gente, é histórico, isso acontece sempre na história. Aconteceu na antiguidade muitas vezes e acontece no Brasil também. Tá? Essas pessoas abusam do poder que têm e exploram outras pessoas para poder manter suas festas. Né? O Salomão, foi isso que aconteceu. Por que o Roboão brigou
com o Reino do Norte e acabou dividindo, porque o povo veio pedir para aliviar a carga de imposto. Claro, o Salomão tinha todo construiu um templo maravilhoso, né? Tinha todo um reino glorioso, mas quem pagava aquilo? O povo. Só que a coisa ficou muito pesada para o povo. Alivia a carga do povo aí. Aí o rei Roboão, filho de Salomão, disse não. Fala para eles que o meu lombo é o dedo mindinho do meu pai. Eu vou ser muito pior do que meu pai. E aí dividiu o reino. Quer dizer, exige do povo que o povo se sacrifique, que o povo faça as coisas e abusa. Né? Então é isso aqui que está acontecendo em Israel também. Esse povo aqui, essa turma aqui, são os governantes de Israel que vivem fazendo isso. Então, isso é terrível. Então, que fique bem claro, tá? Deus não é contra a alegria e a festa. Tem gente que pensa que é isso. Ontem eu estava com os jovens numa live, ontem à noite. Aliás, muito obrigado, viu? Graças a Deus, é um privilégio enorme participar com os jovens. Eles ontem quiseram fazer uma reunião, um bate-papo, com perguntas aleatórias, né? E foi muito, muito legal mesmo. Muito bacana as perguntas que eles fizeram. E entre as perguntas que eles fazem, eles entram nessas coisas também, né, que eu estou falando aqui. Então, o problema, exatamente, eles falaram ontem sobre isso, né, que às vezes as pessoas de fora aí pensam que ser crente é ser sério, né? Me perguntaram se Jesus era brincalhão, se ele fazia brincadeira, porque o pessoal de fora pensa que ser crente é ser muito sério e tal. Não, não é isso, gente. Ser crente é ser feliz, ser alegre. A Bíblia fala muito de alegria. O problema não é a alegria, o problema é o porquê da alegria, como que a alegria é produzida. Essa é a questão. O que te deixa feliz? Né? Como aquela música antiga já. O que te faz feliz? Né? O que me faz feliz é dinheiro no bolso, o que me faz feliz é se eu tenho propriedade, se eu tenho um carro do ano, se eu tenho, aliás, um carro de luxo, né? Se eu posso desfilar com o meu carrão. Né? Eu fico feliz se eu posso vestir a roupa de grife e mostrar que eu estou vestindo essa roupa. Eu vou desfilar com essa roupa para as pessoas saberem que eu posso. Né? E na igreja, como eu já mencionei, muitas vezes é isso. Essa alegria é nociva. Essa alegria é mundana. Né? Agora, a alegria de servir a Deus, a alegria de ver os outros felizes, a alegria de estar junto, isso é outra coisa. Tá? Então, isso é muito importante a gente destacar. Isso é uma nota frequente que nós encontramos nos profetas, tá? Isso é muito importante. Então, eu estava falando aqui do capítulo, se pegar o capítulo 28 até o 35, quase tudo é poesia hebraica. Se você tiver uma Bíblia como a minha, você vai ver. Se na sua Bíblia tiver tudo justificado, é porque eles não fazem essa diferença, tá? Mas essa Bíblia mais recente aqui, essa aqui é a Nova Almeida atualizada, ela faz isso, mostrando mais uma vez, tá? A poesia hebraica, ela é destacada com essas entradas, né? Tem palavras entrando e saindo, que não é, o texto não é justificado. Isso aqui indica que é uma poesia hebraica, tá? Você perceba que do capítulo 28 até o final do nosso texto aí, a maior parte, né? Não tudo, no capítulo 30 tem um longo trecho de prosa aí, ó, do verso 19 até o verso 28, tá? O texto está justificado, né? Você observa aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é um texto justificado. Então aqui é prosa. Aqui, ó, o texto está diferente, com palavras entrando e saindo. E você pergunta, por que é assim? É para indicar que isso aqui é uma poesia hebraica, tá bom? Para você saber disso. Algumas Bíblias fazem isso, não todas, tá? Mas algumas Bíblias fazem isso. Então ele está usando uma linguagem poética, é poesia hebraica, não é como a nossa poesia, aquela poesia de rima, né? É um outro tipo de poesia, tem características, qualquer dia a gente pode até estudar sobre isso, tá? Mas é o que ele está fazendo aqui, descrevendo os pecados de Israel e falando que Deus vai pôr a mão. Então, como eu estava dizendo, se há uma coisa que Deus detesta, gente, é ostentação, é orgulho. Né? Por quê? Porque Deus não troca a sua glória. O orgulho, a ostentação, na verdade, é o ser humano querendo ser Deus. Que foi sempre o nosso problema, né? Desde o começo, quando a serpente disse para Eva, né? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser iguais a Deus. Essa foi a tentação. Então o ser humano, desde lá, quer ser Deus. Construiu a Torre de Babel querendo chegar ao céu para ser Deus. Para fazer célebre o nome, né? Como diz a Bíblia. E aí vai, o ser humano, os reis querem ser deuses. Está direto isso, né? Na história.
Quantos reis foram endeusados? Então, os reis querem ser deuses. E o ser humano quer ser Deus. Sempre, né? Quer se endeusar. Porque nós somos a imagem de Deus, mas o pecado fez com que nós usurpássemos essa imagem de Deus a ponto de querer a glória de Deus. Não, nós somos imagem de Deus, mas você, querido, é só uma imagem derivada. É como a lua e o sol, né? É como se a lua se orgulhasse pela beleza dela da noite e falasse assim, eu sou autossuficiente, não preciso do sol. Pois é, a lua sem o sol, gente, é só uma bola escura, que você nem enxerga, né? A lua, o brilho da lua depende do sol, porque o que nós vemos na lua é reflexo da luz do sol. É nesse sentido que nós também somos imagem de Deus. A imagem de Deus reflete em nós, mas quando a gente quer ser autônomo e falar não preciso do sol, a gente vira uma bola vazia, uma bola fria e que não tem luz nenhuma. Na verdade é isso, né? Então esse é o nosso grande desafio, né? Foi isso que Jesus veio ensinar. Não é por acaso que Jesus vem como um João Ninguém, né? Pouca gente percebe hoje isso, né? Por que Jesus veio como um João Ninguém, né? Por causa disso. Por causa da questão do orgulho. O próprio Deus vem nos ensinar a viver com humildade, vem nos ensinar o nosso lugar como seres humanos. Na verdade é isso que Jesus faz, né? Então isso é importante, isso é muito importante, porque os profetas o tempo todo falam disso. E o que Deus faz com o orgulho? Deus despreza, Deus não só castiga, né, através de outros povos aqui, os profetas falam muito disso, tá? Deus usa muitas vezes os outros povos para castigar Israel. Frequentemente outros povos são instrumentos de Deus, são juízo de Deus contra Israel por causa do pecado, por causa da maldade que vai proliferando, que vai tomando conta do povo de Deus, e aí vem o juízo de Deus sobre Israel. Mas Deus também despreza, e aqui tem uma passagem muito interessante, que é citada pelo apóstolo Paulo. Olha só, no capítulo 28, aqui, no versículo, a partir do verso 9, olha o que ele diz, capítulo 28, tá bom? A partir do versículo 9. Diz assim: eles dizem, a quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio do materno, porque é beabá, beabá, blá, 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 pouco aqui, pouco acolá. Pois bem, olha o versículo 11. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. O que isso quer dizer? Isso é, na verdade, o desprezo de Deus. Em que sentido? A minha Bíblia aqui fala beabá, beabá, mas, na verdade, tem algumas outras Bíblias que falam de outra forma, né? O verso 10. Na verdade, o que ele está colocando aí são palavras ininteligíveis. Você já teve aquela experiência de estar em um lugar e alguém começar a falar uma língua que você não entende? É estranho, né? Eu tive essa experiência na Inglaterra, porque quando eu estive lá, há pessoas lá em Oxford, onde eu estive, há pessoas de vários lugares, especialmente da China, muitos chineses. E quando eles sentam na mesa, entre eles, mesmo que você esteja perto, eles não estão nem aí, eles conversam em chinês, entre eles. E você não sabe se eles estão falando mal de você, o que eles estão falando, né? Algumas pessoas consideram isso um desrespeito. Por exemplo, os americanos, os norte-americanos, né? Ou estadunidenses, eu tinha e tenho amigos, né, que são americanos, quando eles estão numa mesa em que há pessoas que não falam inglês, mesmo que alguém venha falar com eles em inglês, eles vão preferir o português. Porque eles não gostam de ficar falando inglês na mesa com outra pessoa, sendo que há outras pessoas que não entendem o inglês. Os missionários fazem muito isso, tá? Eles não gostam de falar inglês quando há pessoas que não sabem o inglês. Aí eles vão falar o português, tá? O chinês não está nem aí. Se você está sentado numa mesa e eles conversam entre eles em chinês e você que se dane, né? Eles não querem nem saber. Aí você fica sem saber o que eles estão falando. É estranho pra caramba. Então é disso que ele está falando. Ó, ele está falando isso, ó.
Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. Quer dizer, vocês não querem ouvir quando eu falo com clareza? Agora eu vou falar de um jeito que vocês não vão entender mesmo. Tá? Isso é um juízo de Deus. O apóstolo Paulo cita isso lá em 1 Coríntios 14, 21, do falar em línguas. É por isso que ele diz que o falar em línguas precisa ser interpretado. E aí ele lembra que esse falar em línguas sem interpretação é comparável a essa zombaria de Deus. Quando Deus fala numa língua que a gente não entende, é porque ele está zombando da gente. Né? Você não quer ouvir quando eu falo claro? Então agora eu vou falar de um jeito que você não entende. Né? Jesus também menciona, de certa forma, isso. Ele fala de uma forma que o povo não entende, porque já é um juízo de Deus. Quando eu falo com clareza, ele não entende, não obedece, então agora eu vou falar de um jeito que ele não vai entender mesmo. Né? Não quero nem saber. Então é muito interessante isso. Né? Tem um filme muito antigo chamado Dança com Lobos, que eu acho muito bonito o filme. E tem lá uma história muito interessante, a história de um homem que acabou vivendo numa tribo indígena, aprendeu a língua dos índios, ele era soldado, ele era, na verdade, soldado do exército americano na época da Guerra Civil. Né? E ele acabou numa tribo indígena, aprendeu os costumes dos índios, aprendeu a língua dos índios, se vestiu como índio, né? Ficou muito tempo lá. E aí depois, um dia, ele se encontrou com soldados e ele estava vestido de índio. Aí os soldados pegaram ele, pensando que ele era um índio, e começaram a bater nele, maltratar ele. E ele começou a falar no inglês, na língua que eles entendiam, tentando explicar a situação. Eles não quiseram nem saber. Eles bateram nele, machucaram ele todo e tal. Aí depois que eles tinham feito isso, aí o comandante lá vem falar com ele e faz perguntas para ele. O que ele faz? Ele responde na língua dos índios. Querendo dizer, eu tentei explicar na língua que você entende. Você não deu atenção, agora eu vou falar numa língua que você não entende mesmo. Então Deus faz isso com o povo de Israel. Né? Eu estou falando para você entender, você não entende, agora eu vou falar de um jeito que você não entende. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios 14, que as línguas são um sinal para os incrédulos. Né? Por isso. Ele está falando de quê? De gente que não crê, não acredita. E não adianta você falar bonitinho, tentar explicar. Jesus chamou isso de jogar pérolas aos porcos. Né? Quando uma pessoa não quer entender, não adianta, gente. Não adianta. Então não adianta falar. Né? Desconversa. Deus também desconversa. É isso que ele está dizendo aqui. Vou falar a esse povo por lábios zombeteiros. E através de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. Então é isso. É a zombaria de Deus. Né? Deus zomba do seu próprio povo, porque já falou tanto, de uma forma clara, e o povo não quer ouvir, agora Deus fala numa língua que o povo não entende. E isso é citado no Novo Testamento, né, como uma palavra de Deus também para hoje. Né? O falar em línguas é um sinal para os incrédulos nesse sentido. Né? É para eles estranharem mesmo, porque eles não acreditam. Olha só que coisa interessante, engraçada até para nós, né? Mas é isso que ele diz. Mas Isaías faz mais do que isso. Além de falar do povo, o profeta ele parte da sua realidade, mas às vezes ele fala de coisas que estão muito além do seu tempo. Né? O profeta ele não é alguém que está falando só sobre futuro, tá? Como eu tenho falado muitas vezes. O profeta não é alguém que fica dizendo só o que vai acontecer no futuro. Não, o profeta é um pregador. O profeta anuncia ao povo o seu pecado. O profeta anuncia ao povo as bênçãos de Deus, sempre baseado na lei de Moisés, sempre baseado na palavra. O profeta não tem uma mensagem nova. Né? Ele está, na verdade, proclamando aquilo que, na verdade, a lei de Moisés já dizia para Israel. Mas, às vezes, o profeta vai além. Como, por exemplo, lá em Isaías 7,14, né? Que nós sabemos no Novo Testamento que é uma profecia sobre o nascimento de Jesus. E olha que interessante, essa daqui no capítulo 28, versículo 16, também, ó, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, né? Isso está lá em Romanos 9,33, em 1 de Pedro 2,6 e Romanos capítulo 10, versículo 11, esse versículo aqui.
Jesus é a pedra de esquina, pedra angular. O que é uma pedra angular? É como se fosse uma coluna principal de uma construção. É uma ilustração isso, né? É uma ilustração de uma construção, como se o povo de Deus fosse os tijolos dessa construção, cada um de nós, mas Jesus, ele é a coluna principal, é ele que sustenta a construção. E Deus está dizendo aqui através do profeta, né? Eis, assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge, né? Então Jesus é essa pedra. Então, isso aqui é uma profecia a respeito da vinda do Salvador, do Messias, que o Novo Testamento lê aqui, é citado, como eu falei, Paulo cita, né, em Romanos, 1 de Pedro 2,6 também, fala da pedra de esquina, a pedra angular, isso é, a coluna principal, que sustenta tudo. Se você tirar aquela coluna, cai tudo. Então Jesus é isso, ele é a pedra. Às vezes a Bíblia usa a linguagem do fundamento, né? Jesus é a base, ele é o alicerce, que é mais conhecido por nós, né? Nossas construções têm um alicerce. Se o alicerce não for bom, você sabe que a construção vem abaixo, né? Então, o apóstolo Paulo também fala que Cristo é o fundamento, né? Ele é o fundamento. Nós somos os tijolos da construção e Cristo é o fundamento. Isso é uma linguagem, isso é uma ilustração. A pedra angular também é uma outra ilustração. Jesus é a coluna principal que sustenta toda a construção. Sem ela, a construção rui. Não faz sentido. Então aqui o profeta está dizendo, Deus vai colocar uma pedra, né? Mas sem dúvida que eles não sabem exatamente o que é isso. Como assim? Deus vai colocar uma pedra já provada, né? Vai colocar em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular. Angular quer dizer, ela é de esquina, ela é central. Sem ela a construção não resiste, não fica em pé, né? É solidamente assentada, quer dizer, está bem firme. Esta pedra, aquele que crê não foge. Na linguagem lá de Romanos, é aquele que crê não será confundido, que é mais ou menos a mesma coisa. Quem fica confuso cai fora, não sabe o que está acontecendo, perde o caminho, né? Então aquele que crê não vai ficar confundido. Então olha só, o profeta está projetando lá na frente, nos falando disso, da pedra angular, é Jesus. Aqui eu volto a dizer, né? Nós precisamos, gente, sempre ler a Bíblia dessa perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, tá? A gente não pode ler a Bíblia, como eu já falei aqui, né? Tem muito crente aí, o mundo evangélico de hoje faz da Bíblia uma espécie de metralhadora de Jesus, né? Fica citando versículo aqui, versículo lá, tudo fora de ordem, fora de contexto, sem analisar direito o que está sendo dito, acha que aquilo ali, que a Bíblia é uma coleção de versículos, né? Como se fosse uma bala que você põe na metralhadora e vai atirando. Não é isso não, tá? Não é nada disso, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um conjunto de livros, e esses livros têm começo, meio e fim, tem uma certa lógica, né? A gente precisa lembrar isso. Então, a gente vai lembrar o quê? Que nós precisamos ler a Bíblia à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós estamos seguindo Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. É uma preparação para o Evangelho. Os profetas não sabiam tudo o que ia acontecer. O Isaías não sabia, né? Mas ele já menciona aqui essa pedra de esquina que vai ser mencionada, né, lá na frente. Então há vários momentos em que os profetas fazem isso, tá? Eles estão pregando para o seu tempo, eles estão pregando para o seu momento, mas ao mesmo tempo que eles pregam para o seu momento, eles dão escapadas, né? Eles falam de coisas que estão além do seu tempo, né? Eles falam de coisas que ultrapassam o seu tempo. Isso é muito comum, a profecia juntar o presente com o futuro. Eu falei isso no curso que nós fizemos de escatologia, que terminou quinta-feira. Tá? Jesus fez isso com a destruição de Jerusalém. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Jesus juntou a destruição de Jerusalém e a consumação numa coisa só. Basta você ler Mateus 24 e 25, Lucas 21 e Marcos 13, e você vai perceber isso, né? Especialmente Lucas 21 está falando da Jerusalém cercada, que já aconteceu. Então Jesus juntou essas coisas numa coisa só, como se fosse um evento só, mas na verdade eram eventos distintos. Os profetas fazem muito isso. Eles juntam as profecias, falam de tudo junto, e com o tempo a gente consegue discernir o que é uma coisa e o que é outra. Aqui, por exemplo, é o Novo Testamento que faz a citação de Isaías 28, 16, para nos falar que Jesus é a pedra
angular. Né? Isso faz lembrar para nós, né? É muito importante para nós isso. Jesus é a coluna, gente. Você pode pintar a igreja, pode pintar a construção da cor que você quiser. Né? Há tijolo maior, menor, há tijolo que fica embaixo, tem tijolo que fica em cima, tem tijolo que tem parte que fica no telhado, porque não tem só tijolo, né? Tem parte que é de janela, que tudo faz toda a casa, tem a porta. Cada um tem a sua função, né? Cada um tem a sua função. Agora, nessa construção que é a igreja, que são as pessoas, eu não estou falando de templo construído, tá, gente? Não tem. Na Bíblia, lá no Novo Testamento, não tem esse negócio de templo para Deus habitar. Eu tenho falado muito isso. O templo somos nós, certo? Nesse templo que somos nós, Jesus é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é o fundamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que ler a Bíblia sempre à luz do Evangelho e à luz de Jesus. Isso quer dizer que nós não podemos nos esquecer que Jesus é quem nós estamos seguindo, né? São os ensinos de Jesus, a vida de Jesus é que importa. Nós estamos caminhando com Jesus. Foi Jesus que morreu por nós. Então nós não podemos esquecer disso, né? Nós não lemos o Antigo Testamento como os judeus leem. Como eu tenho falado já, falei aqui no curso de escatologia, nós temos que respeitar, amar os judeus. São o povo que Deus escolheu para através deles vir Jesus para nós. A nossa Bíblia tem o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles. Então nós temos uma afinidade com eles muito grande. Só que nós não somos judeus. Tá bom? Não somos judeus e não podemos ler a Bíblia como os judeus leem. Tá legal? Nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Os judeus não são. Os judeus não creem. Há judeus crentes, mas há muitos judeus que não creem no Evangelho, não creem em Jesus. O que nós podemos fazer é orar por eles, né? Pedir que Deus os abençoe, mas isso é com Deus, tá? Mas esse é o fato. Então, Jesus é a pedra de esquina. Nós precisamos lembrar disso. São os ensinos de Jesus que importam. É a palavra de Jesus que importa. É o que ele ensinou sobre a vida que importa. E, infelizmente, no nosso mundo evangélico aí há muita coisa distorcida, tá? É distorcida justamente por isso. Porque pega a Bíblia, lê de qualquer jeito. Pega a Bíblia, parece uma metralhadorinha de Jesus. Vai só falando esse versículo, aquele versículo, e não tem coerência, né, no que se fala. Aí contradiz mesmo, né? Aí você cria a doutrina que você quiser. Se você fizer da Bíblia uma metralhadora de Jesus, você vai criar a doutrina que você quiser. Dá até para falar que Deus não existe usando a Bíblia, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, né? E lembrar que se estamos aqui é por causa do que Jesus fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele veio nos ensinar a viver, né? Ele veio nos mostrar o caminho para o Pai, para Deus. Ele veio nos mostrar quem nós somos. Nós temos que segui-lo com o coração quebrantado, segui-lo com o coração contrito, lembrando que nós somos pecadores, estamos sempre pisando na bola, mas segui-lo com alegria, né, com satisfação, com o coração limpo, perdoado, com o coração lavado, né? Porque Jesus é aquele que veio, viveu, nos ensinou a viver, morreu por nós, abriu o caminho para o céu. Você pode orar a Deus, falar com Deus, confessar os seus pecados, e Deus olha para você e diz: está perdoado, está perdoada, em nome de Jesus. Isso é evangelho, né? Então é muito importante não perder isso de perspectiva, que eu entendo que uma grande porção do mundo evangélico já perdeu isso há muito tempo, tá? Parece que essa mensagem não faz sucesso, né? Então a gente vai falar disso agora, né? Mensagem que não faz sucesso. Esse que é o problema. Também tinha isso no tempo de Isaías, né? Aconteceu isso também no tempo de Isaías. Olha só o capítulo 30, versículo 10. O que Isaías teve que enfrentar? Capítulo 30, versículo 10, tá bom? Olha só. Eles dizem aos videntes, né? Acabei de falar aqui, né? No versículo 8 e 9 eu citei para vocês agora que Deus manda ele escrever, né? Olha lá, vamos ler o versículo 8 e o 9? Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos,
Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, é aquilo que eu estou falando, né? O tempo todo ele fala disso. Vocês são mentirosos, vocês são rebeldes, vocês não querem ouvir. E olha o que ele fala agora. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Desviem-se do caminho. Afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Olha só o que o povo pede para os profetas. Não prega a verdade não, que a gente não quer a verdade não, tá? Prega não. Não prega não. Não fala a verdade que a gente não quer não, tá? Não venha com ilusões, não venha com visões, nem profetizem para nós o que é reto. Não fala o que é certo para nós não, que a gente não quer ouvir. Tá? O que é certo a gente não quer ouvir. Não vem falar disso. Nós queremos ouvir aquilo que agrada. Olha só. Eu sou pastor há 30 anos, gente. E essa é uma pergunta que me perturba muito. O pessoal pergunta: e aí, gostou da pregação? Gostou da pregação? Tudo bem, gente, eu entendo, né? Às vezes há pregadores que não são muito felizes no que falam, no que fazem. E às vezes há pregadores que acabam até machucando o auditório, falam coisas que não deveriam falar. Eu sei disso. Mas às vezes há uma linha divisória, né? Que o pregador fala coisas que tem que ser faladas. E às vezes o povo não quer ouvir. Né? Então isso é uma verdade também. Não é uma verdade assim, que é sempre isso, não é, né? Porque às vezes há pregador que prega muito mal, nem usa a Bíblia direito, se atrapalha todo lá, o pessoal não gosta de ouvir, aí ele fala: o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, não é bem isso, né? O povo não entendeu o que ele está querendo dizer. Isso é outra coisa, claro, eu sei disso, né? Inclusive há pregadores aí, eu já vi isso na praça. Eu já fui pregador de praça, viu, gente? Não sei quem sabe, mas eu já fui pregador de ônibus, de praça e de trem. Isso quando eu tinha cabelo preto ainda, né? Faz algum tempinho. Mas eu pregava em praça. E eu me lembro uma vez que nós tínhamos um trabalho todos os sábados. Ali onde é do lado da estação de Santo André, para o lado de cima, para o lado onde tem a primeira igreja, onde é aquela... Bem, por favor, pega um copo d'água para mim. Muito obrigado, querida. Minha esposa já veio. Eu ia pedir o copo d'água, ela já trouxe. Obrigado, viu? Estava assistindo você tossir. Muito obrigado. Ela estava assistindo eu tossir lá e percebeu. Muito obrigado, bem. Então, quando tinha lá naquele lado de cima da primeira igreja batista, tem ali a terminal de ônibus. Aquilo ali era uma praça. Nós pregávamos ali, né? Durante vários sábados. Só que quando nós pregávamos ali, era no gogó mesmo, não tinha microfone, não tinha nada. Então nós éramos um grupinho lá de pessoas, se reuniam lá com um violãozinho, e eu no gogó mesmo, ou outro também comigo no gogó, que pregava ali. Né? Aí fizemos isso durante um bom tempo. Aí instalou uma banca da Bíblia na época lá, e a moça da banca da Bíblia falou: se vocês quiserem trazer instrumentos, microfone e tudo mais, instrumentos elétricos, né? Eu forneço para vocês a tomada. De graça, vocês podem vir aqui, vocês usam a tomada. Beleza, né? Para nós, foi uma maravilha. Aí, gente, quando colocaram oportunidade para colocar guitarra, colocar som e com microfone, começou a aparecer um monte de crente querendo participar. E aí começou a aparecer um monte de crente querendo participar, pregador querendo falar. E tinha os pregadores que vinham, falavam cada bobagem, né? Cada besteira ali. Quer dizer, você está pregando para pessoas que estão na praça. E começou a pregar coisas que ninguém entendia. Até que não houve um momento que eu falei: nós somos demais aqui já, esse povo já tomou conta aqui, e nós saímos fora. Mas você começa a pregar coisas que não tem sentido, né? Ou é muito incoerente. Então, às vezes acontece isso, é verdade. Às vezes o pregador ou o professor é muito, muito complicado, não consegue se expressar, e aí fica ruim. Ninguém gosta disso, né? E às vezes o cara espiritualiza e fala: o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, não é bem isso, né? Porque às vezes a pessoa nem se preparou muitas vezes, né? Nem é uma questão de que não tem dom para isso. Não se preparou, não está preparado para poder falar. Fala qualquer coisa, sem preparo, relaxadamente. Isso é uma outra coisa. Agora, de fato, por outro lado, há esse outro aspecto. Às vezes você tem que falar certas coisas, tem que falar a verdade.
né? E a verdade, às vezes as pessoas não querem ouvir. Aliás, o Novo Testamento, 1 Timóteo, né? Aliás, 2 Timóteo, capítulo 4, fala disso, tá? Fala de um tempo, olha só, olha o que ele diz. 2 Timóteo, capítulo 4, olha só, versículo 1. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só o que ele está falando. Virá tempo em que as pessoas vão querer ouvir o que é agradável. Isso aqui está do profeta. O profeta está dizendo que o povo já falava isso para ele. Não prega para nós isso aí não. Muda a sua mensagem. Seja uma mensagem mais agradável. A gente precisa de uma mensagem mais tranquila, né? Claro, gente, há lugar na pregação e no ensino para o consolo. Há lugar na pregação e no ensino para a edificação, né? O pregador não pode ser aquele que vem com martelo para dar uma martelada na cabeça da pessoa, para machucar a pessoa. Ele tem que vir para curar, ele tem que vir com remédio. Às vezes arde, né? Mas é remédio, é diferente de uma martelada na cabeça, né? Martelada na cabeça mata. Agora, o remédio que vem, às vezes arde, às vezes é doído o remédio. O remédio que você tem que tomar é doído, mas ele cura. Então é isso que a gente tem que fazer. A palavra de Deus tem que ser isso. E aí nós temos que trazer isso para nós, né? Para nós. Será que eu e você não gostamos de ouvir coisas agradáveis? E quando a palavra de Deus vem para a gente, apontando onde está a ferida, a gente diz não, né? A gente não gosta, né, disso. Quando a nossa ferida é apontada. Mas a palavra de Deus faz isso. Ela aponta para a ferida. Jaime, bom dia, Jaime, graça e paz. Jaime, Gil, Gabrielzinho, graça e paz. Então a palavra, ela vem, põe o dedo na ferida, mas é um dedo curador, né? A ferida tem que ser apontada para ser curada. Se a pessoa não admite que ela está com a ferida, ela não consegue ser curada. Se ela esconde a ferida, essa ferida não pode ser tratada, né? Então, olha só o que está acontecendo com o povo de Israel. Não vem, profetize para nós coisas agradáveis. Por quê? Porque os profetas estavam dizendo que o que viria era juízo de Deus. O que eles queriam ouvir? Eles queriam ouvir que tudo ia dar certo, né? Que Deus ia abençoar, que eles iam ser vitoriosos sobre seus inimigos. E os profetas estavam falando do quê? Estavam falando já do cativeiro. Estavam falando, o que vem aí na frente é destruição. O que vem aí na frente é juízo de Deus. Eles não queriam ouvir isso. Mas estavam vivendo longe, né? Bem longe dos princípios de Deus. Aí, gente, eu não posso deixar de enfatizar aquilo que eu tenho enfatizado tanto, né? Por quê? Porque eu tenho lido os profetas, a nossa igreja, nós trabalhamos com o profeta Miqueias, trabalhamos com o profeta Joel, né? E lendo os profetas, agora estou trabalhando com Sofonias. Você já leu o profeta Sofonias? Já ouviu pregação de profeta Sofonias? Nós vamos pregar sobre Sofonias, tá? Eu estou estudando o livro de Sofonias. Olha só. Os profetas frequentemente falam do que eu vou mencionar agora, tá? Frequentemente. Aliás, o Jeremias vai dizer que na nova aliança, essa questão que eu vou mencionar agora é o ponto principal, né? Que ponto que é? Olha lá o capítulo 29, versículo 13, né? Esse é o problema do povo de Israel, o problema básico. 29, 13 de Isaías. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens,
continuarei a fazer a obra maravilhosa, e no meio deste povo, sim, farei obra maravilhosa em um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Qual que é o problema? Problema gravíssimo, né? Muito grave, que Jesus enfrentou com os judeus, que os profetas falam frequentemente. Tem religião, tem fé, tem Bíblia, tem Jesus na boca, mas está longe do coração. E longe do coração aí significa longe dos valores da vida, os valores reais da vida. Não é só um sentimento. Ah, eu amo a Deus. Não. Você está vivendo realmente, lutando para caminhar na presença de Deus, para agradá-lo? É essa a pergunta, né? Então ele está dizendo, esse povo me honra com seus lábios. Tem culto, está uma maravilha, né? Tem o templo maravilhoso, que já era bonito, né? O templo de Salomão, nesse período ainda estava erguido. Acontecia os cultos o tempo todo, especialmente no sábado, que era um dia especial, mas a semana inteira os sacrifícios lá, tudo bonitinho, sacerdotes todos paramentados, bonitinho, tudo arrumadinho, mas o coração longe de Deus. E olha só, nós somos capazes de usar uma linguagem espiritual ao mesmo tempo que estamos totalmente longe de Deus. Isso é muito possível, né? Eu que sou pastor, eu sei disso. Você se acostuma, né? Você se acostuma. Ô, bem, vem aqui. Ela foi assistir lá no outro quarto. Vem aqui que eu quero mais água. Acabou minha água aqui. Por favor. Então, você se acostuma. Você se acostuma e é muito fácil, né? Eu tive vários pastores, graças a Deus, vários homens de Deus que nos alertaram sobre isso, né? Dizendo, é muito fácil. A gente se acostuma a preparar sermão para os outros. Tá? A gente faz isso com uma facilidade tremenda, gente. A gente se acostuma, é verdade, tá? É verdade. Eu sei, a pessoa que vai pregar a primeira vez, que vai dar um estudo pela primeira vez, fica toda preocupada, vai orar no banheiro, né? Aquelas coisas todas. Às vezes passa a noite inteira orando. Quando eu fui pregar a primeira vez, era numa casa, lá perto da casa do Neto, onde o Neto mora. Ali perto, num culto no lar. Eu me lembro que aquela noite, nossa, eu fiquei ali orando, pedindo a Deus, Senhor, fala, né? Porque eu tinha sido convidado para pregar num culto do lar. Eu nunca tinha falado na minha vida. Então aquela noite foi uma noite de oração, né? Uma noite de consagração. Oh Deus, eu quero falar a tua palavra. Maravilha. Né? Maravilha. Só que com o passar do tempo você vai ganhando experiência, né? Então você consegue falar, vai compartilhando e é até natural. O problema é que muito facilmente, às vezes até sem a gente se engana, né? E prepara o sermão para os outros, que na verdade tem a ver com a gente e é mensagem para a gente, né? Então aqui ele está dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, obrigado querida, seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Quer dizer, a gente inventa maneiras de dizer que Deus está feliz. A gente troca. É por isso que ele está dizendo isso, né? O seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados pelos homens. Quer dizer, a gente inventa rituais religiosos, a gente inventa pecado para justificar o nosso. Entendeu? A gente inventa leis na igreja. A história da igreja está cheia disso, gente. A gente facilmente inventa critérios, leis, coisas assim, para justificar o fato de que o nosso coração está longe de Deus, né? Então há muitos preceitos que são inventados, foram inventados pelo povo de Israel, foram inventados pela igreja também. Ah, mas foi a igreja católica, nada, foi inventado por igreja evangélica também, igreja pentecostal também, igreja avivada também. Não adianta, você pode falar o que você quiser, a gente cria preceitos humanos e frequentemente impõe isso para os outros, né? Impõe isso para os outros, cria preceitos humanos. Isso foi o que Jesus disse. Jesus ensinou, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você usa uma tradição, um ensinamento do homem e a palavra de Deus fica invalidada.
né? Então, a gente tem postura de santo, às vezes tem até roupa de santo, né? Até roupa de santo. E a gente inventa essas coisas, esses critérios que, na verdade, nem tem na Bíblia. Alguns nem tem na Bíblia. Outros são más interpretações daquilo que eu falei. Faz uma metralhadorinha de Jesus, não presta atenção, né? Nesse enredo da Bíblia, aí inventa história. Então, olha só, esse versículo é chave. Como eu sempre falei, né? Nós temos Isaías 29:13, que é o problema básico de Israel e do povo de Deus. Sempre foi. Tá? Sempre foi. E nós temos o remédio para isso. Onde está o remédio? O remédio está em Jeremias 29:13. Isaías 29:13 é a doença. Jeremias 29:13 é o remédio. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Né? E Jeremias 31 fala da nova aliança. O que ele fala na nova aliança? Na nova aliança, Deus vai colocar os mandamentos no coração do povo, por meio do Espírito Santo. É o próprio Deus que manda o Espírito Santo para ele nos ajudar a obedecer o Evangelho. Olha só. Né? Essa é a nova aliança. A nova aliança é o Espírito Santo atuando. Por meio do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo atua e nos ajuda a caminhar no Evangelho. Que mensagem tremenda essa, né? Do profeta Isaías. Então ele está dizendo para o povo, olha, o problema de vocês é esse. Coração longe de Deus. Né? Tem religiosidade e às vezes a pior situação é essa, viu, gente? Isso é pior do que ser incrédulo. Isso é pior. Quando tem capa de religião, mas é só a capa, só a casca. O coração está longe. E para nós, gente, isso é uma luta, sempre. A luta pela autenticidade sempre vai acontecer, porque a nossa tendência é fugir da realidade. Né? A Bíblia fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Né? Misericórdia de nós. Então nós, aqueles que querem seguir o Evangelho, seguir Jesus, estão sempre nessa luta, nessa tensão. É por isso que a Bíblia diz, o Espírito luta contra a carne. Sônia Maria Alves, bom dia, Sônia. Newton, bom dia, Newton, é verdade, né? Por isso que Gálatas 5,17 diz, o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse versículo, resumido ali em Gálatas 5,17, está explicado melhor em Romanos 7 e 8, tá? 6, 7 e 8. Paulo diz lá que nós não somos capazes de vencer o pecado. Não somos. O que há em nós, tudo que há em nós é mal. Né? Paulo diz, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Ele fala isso lá. Mas no capítulo 8 de Romanos, ele fala do Espírito Santo, que nos capacita a viver a vida cristã. Então está lá em Romanos 6, 7 e 8, essa questão, que está aqui. Né? É uma luta constante. Na vida cristã, isso é uma batalha constante. Seu pior inimigo não é o diabo. Tá? Muito obrigado, Sônia. Dia dos Pais. Muito obrigado. Parabéns a todos os pais, né? Já falamos lá no começo, mas não estavam todos. Parabéns para nós, é um privilégio enorme a paternidade, né? Vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas, voltando um pouquinho aqui do que eu estava dizendo, né? Essa aqui é a grande lição. E a vida cristã é uma batalha contínua para que Deus possa controlar a nossa vida. Ela não para nunca, essa batalha não acaba, tá? Ninguém chega aqui nessa vida, no topo, e fala assim, opa, cheguei lá, não preciso mais lutar contra mim mesmo. Então, o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é o mundo. O seu maior inimigo é você mesmo. E você mesma. Né? Que a Bíblia chama de, o apóstolo Paulo chama de carne. São os nossos desejos, nosso pecado, nossa maldade, que está sempre diante de nós e a gente nem percebe. Então esse é o desafio que Deus vai purificando, né? vai nos transformando na nossa vida. Cada um tem suas fraquezas, tem suas áreas que precisam melhorar, e assim o caminhar daquele que segue Jesus, daquele que caminha com Jesus. Marizilda, Deus abençoe todos os pais. Eu ganhei um presente ontem, gente, que bom, dos meus filhos aqui. Foi maravilhoso. Deus abençoe mesmo, viu? Ser pai é um grande privilégio. Como eu falei aqui no começo,
eu entendo que a paternidade é Deus repartindo com a gente um pouquinho do seu poder de gerar vida, né? Isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa maravilhosa. Isso serve para as mães também, claro. Mas hoje é dia dos pais, eu quero falar como pai e agradecer a Deus por esse privilégio. Agradeço também a Deus pela vida do meu pai, né, por tudo que ele representou e representa. Meu pai está com 86 anos já, né, mas ele já teve uma trajetória de vida e eu agradeço muito a Deus pela vida dele, tá bom? Ok? E nós vamos encerrar a nossa aula, gente, porque vai até o capítulo 35. Tem várias profecias aqui de bênção, mas eu citei várias delas lá no Apocalipse de Isaías, e essas profecias são as mesmas, falando de que Deus repreende o seu povo, Deus dá uma paulada, mas fala que vai ter restauração. Sempre tem a porta aberta da graça, né? Deus chega, fala firme, né? Chega com a espada rasgando, mas depois te oferece a renovação, a ressurreição, a nova vida. Nosso Deus é assim, né? O prazer de Deus não está na sua ira. O prazer de Deus está em ter misericórdia. Está em Miqueias, lá no finalzinho do livro, os últimos versículos do livro. A misericórdia de Deus, na misericórdia está o seu prazer. Aleluia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem nenhum prazer na condenação, né? Deus não tem prazer nisso, mas tem prazer na misericórdia. Então, gente, o último tópico que eu quero destacar na aula de hoje, faltando 10 minutos, está lá no capítulo 30, versículos 2 e 3, porque isso aqui também é persistente, tá? Porque ele não fala só para Israel, ele fala para Israel e seus vizinhos. Por quê? Israel se relaciona com os vizinhos e muitas vezes quer fazer aliança com os vizinhos. Nós já vimos no nosso estudo aqui a aliança que Uzias quis fazer com o rei da Assíria, porque estava com medo do reino do norte. Nós já falamos sobre isso, né? E o livro de Crônicas e Reis fala que, inclusive, ele chegou a sacrificar seus filhos aos deuses, a Moloque, para agradar o rei lá da Assíria. Pegou todos os tesouros do templo e deu de presente para o rei da Assíria, né? Então, que terrível isso, terrível isso. Vários reis fizeram isso. Então, olha o que ele fala aqui, capítulo 30, versículo 2. Eles, né? Deixa eu começar no versículo 1, vai. Capítulo 30 de Isaías, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar. Buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Quer dizer, o problema de você fazer sociedade, de você se relacionar com pessoas, sem levar em consideração os princípios do Evangelho, né? Então, veja bem, uma coisa é a convivência, isso é normal. Jesus conviveu a ponto de ser chamado de amigo de pecadores. Outra coisa é ser cúmplice, isso é diferente, tá? Conviver é você tratar bem as pessoas, você conviver com qualquer um, qualquer pessoa, seja quem for, você tratar bem com humanidade, com educação, qualquer pessoa. Ser cúmplice é quando a pessoa faz alguma coisa errada, você acha que vai levar vantagem e apoia, e sabe que está errado. Por que Israel queria fazer aliança com o Egito? Para se proteger contra outros inimigos. Mas essas alianças tinham preço, como eu falei no caso de Uzias, né? Essas alianças tinham preço. Você tinha que adotar valores, princípios, comportamentos de acordo com esses povos. Como Uzias fez, ele deu de presente, deu de presente os tesouros do templo para o rei da Assíria e, pior ainda, sacrificou seus filhos para agradar o rei da Síria. E se deu mal, na verdade, se deu muito mal. Então, o que aqui o profeta está falando? Cuidado com as alianças que você faz. Sejam elas quais forem. Alianças que você faz, por exemplo, afetivas, com pessoas. Estou falando aqui de namorado, namorada, né? Também é uma aliança que você está fazendo. Sociedade que você faz com as pessoas para ganhar dinheiro. Às vezes você fala, nossa, vou fazer uma sociedade, vou ganhar dinheiro. Só que a pessoa tem outros valores, outros princípios, ela quer agir de maneira desonesta e você fala, não, disso aí é só não olhar, não ver. Não, mas você é cúmplice, porque é uma aliança.
Eu já vi isso acontecer, gente, mais de uma vez, tá? Mais de uma vez, em sociedades entre pessoas. E às vezes em sociedade entre as pessoas dentro da igreja. Já vi isso acontecer mais de uma vez. Ah, é irmão, é irmã, vai dar tudo certo. Não, meu amigo, conheça quem é direito e faça um contrato, para ficar claro até onde você vai, tá? Contrato não é desconfiança. Contrato é você colocar as coisas direito, para ficarem claras, tá? E conversar, qualquer coisa que você tiver dúvida, não deixe para lá, converse. Se você se sente incomodado ou incomodada com determinada questão, às vezes, né, você fica pensando, pô, mas eu vou ganhar muito dinheiro com essa sociedade, vou me dar bem. Então você fica com medo, não quer falar, porque você fala, pô, mas se eu falar a pessoa vai ficar triste, ela vai querer dissolver a sociedade, aí eu não vou ganhar mais aquele dinheiro. Então, cuidado, gente, porque isso daí é uma armadilha. Às vezes você pensa que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ganhar dor de cabeça. E muitas vezes perde muita coisa. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Várias vezes. Então, uma coisa é conviver com as pessoas, outra coisa é ser cúmplice. A cumplicidade é importante. Há pessoas com as quais nós temos que ser cúmplices, sim. O apóstolo Paulo fala dos seus companheiros de trabalho, alguns que quase deram a vida, né, pelo Evangelho, estavam juntos no mesmo barco. Quando foram perseguidos juntos. Então nós temos que ser cúmplices daquelas pessoas que nos são íntimas, né, da família. Né? Nós estamos juntos. E caminhar juntos. Às vezes você tem que suportar, não é ser cúmplice, mas quando é um filho, quando é uma filha, quando é alguém próximo de você, você vai acabar sendo afetada pela coisa ruim que a outra pessoa fez. Você vai ter que conviver com isso, porque existe cumplicidade. Agora, aí não necessariamente é o que eu estou falando, não é culpa sua. Às vezes é uma pessoa. É uma outra pessoa que você fez uma aliança com ela na confiança, mas com o passar do tempo ela pisou na bola. Aí é uma outra coisa. Né? A melhor coisa aí, dependendo da situação, é romper a aliança. Né? Se a coisa for grave, rompe a aliança. Mesmo com perda. É melhor você manter os seus valores, a sua vida, do que em nome do dinheiro, em nome dos bens, você sujar a sua alma, sujar o seu coração, sujar a sua reputação. Né? Então aqui os profetas constantemente estão falando dessas alianças que o povo de Israel faz com outros povos, com o Egito. Qual que é o problema de fazer aliança com o Egito? Qual é o problema de fazer aliança com a Assíria? O problema é que os valores deles são outros. Os deuses deles são outros. Eles vivem de outra maneira. Então não dá para fazer aliança. Dá para conviver, mas não dá para fazer aliança. Entendeu? Às vezes a gente até pode, dependendo da situação, você faz uma aliança numa determinada situação que você sabe que não tem comprometimento. Por exemplo, vamos fazer aí uma passeata, sei lá, né, uma passeata contra o aborto discriminado. Aí você junta evangélicos, católicos, protestantes. Se o objetivo é claro, e é só esse, e é um só, e há um ponto comum, aí nessa passeata estamos juntos. Mas não no resto. Entendeu? Aí nós precisamos nos juntar para um bem comum. O apóstolo Paulo fez isso. Ele disse, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar um número maior. Eu me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentil para com os gentios. Então a adaptação, a flexibilidade é importante. Mas cuidado, nosso desafio é aprender aonde está o limite da cumplicidade. Agora, o maior problema, sabe qual é? Na verdade, o maior problema dá para a gente discernir. Qual que é? É quando você quer fazer uma aliança visando vantagem pessoal. Esse é o problema. Está errado fazer aliança visando vantagem pessoal, visando lucro? Não, se a aliança for legítima. Entendeu? Vou fazer uma sociedade com um irmão, com uma irmã, vou abrir uma pizzaria, vou abrir um restaurante, vou fazer uma sociedade aí em alguma coisa. Está tudo certinho, é gente de bem, os princípios estão claros, vai em frente, Deus abençoe. Né? Inclusive, se lá na frente um dos dois pisa na bola, faz coisa errada, coisa que não foi combinado, é um risco que você pode correr, mas você não foi cúmplice. Você fez uma aliança legítima. Só que aí é a hora de você falar, não, mas aí não dá para continuar. Aí não dá para fazer. Você tem que saber que ao fazer uma aliança desse tipo com alguém, mesmo que a pessoa seja decente, seja certinha, a vida nos coloca surpresas. Tá? Então você ora, pede a bênção de Deus, para Deus abençoar, é verdade, mas cuidado, tá?
Pessoas são pessoas, não seja ingênuo. Eu tenho dito muito aqui. Há uma grande diferença, gente, entre ser crente e ser crédulo. Tá? Uma pessoa crente é uma coisa, uma pessoa crédula é outra coisa. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado com essas alianças que nós fazemos, e os profetas frequentemente falam disso, dessas alianças que os reis de Israel faziam com seus vizinhos e se deram mal mesmo. Em várias dessas alianças, eles se deram muito mal mesmo, tá bom? Então, aqui também vai falar, várias outras coisas eu iria destacar, né? Ele define os pecados de Israel, falando da injustiça, da opressão, mais uma vez falando de suborno, falando aqui de não cuidar daqueles que são necessitados. Aparece muitas vezes isso também. Por exemplo, aqui no capítulo 33, verso 14 em diante, ele vai nomeando, né, os pecados de Israel. Isso também é muito forte aqui, tá legal? Então isso é importante. E por último eu quero falar aqui, só para terminar, que é Israel e seus vizinhos, né? Eu vou resumir com um versículo só. Capítulo 34, versículo 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. E ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Veja bem, Deus é o Senhor não só de Israel, Deus é o Senhor das nações. Então os profetas vão dizer que Deus julga Israel, mas julga as nações também. Por quê? Porque Deus é o Senhor de toda a terra. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Você possa ter um excelente domingo, Dia dos Pais, mais uma vez. Parabéns para nós, todos os pais, parabéns ao meu pai, parabéns a cada pai aí, né? Grande privilégio a gente agradecer a Deus pela paternidade. Ver o bichinho nascer lá é uma maravilha, depois é um desafio, né? A gente sabe disso. É um desafio danado, mas é um grande privilégio você ser pai. Eu tenho 2, Ana Paula, já casada, o Guilherme com quase 18, dia 2 agora, ele faz 18 anos, olha só, o moleque vai ter maioridade, né? Então, uma nova fase aí. Meu menino já está com 18 anos, já é maior de idade. Desafio enorme, né? Eu agradeço a Deus pela vida deles, pelo que Deus tem feito, né? Agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade de vê-los crescer, de ver a mão de Deus sobre eles. Agradeço a Deus pela saúde. Isso é um privilégio enorme. Então, para mim, como pai, eu tenho só a agradecer. Agradecer muito a Deus por cada um dos pais. E você, pai, que está aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a toda a sua família, que nós possamos aprender com os profetas a caminhar no Evangelho. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar? Então vamos orar. Eu vou fazer uma oração e vou dar só um aviso rapidamente, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, seja o teu nome louvado, bendito, em nome de Jesus. Queremos agradecer pelo estudo da palavra que tivemos nessa manhã. Que o Senhor nos permita caminhar, ouvir a tua voz através dos profetas, Senhor. Através especificamente do profeta Isaías. Que o Senhor possa abençoar cada irmão e irmã com a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, só para encerrar, nós continuamos com a nossa live todos os dias, às 8h30, Salmos da Esperança, tá? Hoje à noite temos o culto, 18 horas, e nós vamos celebrar a ceia hoje. Então, prepare aí o suco de uva, prepare aí o pãozinho. Semana passada não foi possível, porque a minha mãe faleceu, né? E eu não podia estar. Eu até sugeri para os irmãos de fazerem a ceia, mas eles acharam melhor esperar, queriam fazer a ceia comigo. Eu falei, tá bom, então eu me sinto privilegiado, né? E vamos celebrar a ceia hoje, tá bom? Então prepare aí o seu vinho, prepare o seu pão. Nós vamos cultuar a Deus 18 horas e celebrar aí em nome de Jesus. O curso de teologia terminou, mas vem para frente aí coisa nova, tá bom? Mais cursos aí que nós vamos fazer. Terminou o módulo 4. Teremos mais módulos. Já houve até a sugestão aí de nós estudarmos um livro especificamente. Eu gosto muito disso, pode ser feito, um livro da Bíblia, né? Então vamos fazer isso, tá? E vai ser certamente um grande privilégio. Então queremos contar com você. Participe conosco do culto, da adoração, dos cânticos, mas virá coisa nova aí. Como já falei lá no começo, nós estamos nos planejando para o retorno, queremos retornar com sabedoria, com sensatez, mas vamos retornar, tá? Nosso coração está cheio de vontade de poder ver o seu rostinho, né? Olhar para você, estamos juntos ali no culto. Então é um desafio para nós, tá? Deu uma atrasadinha aqui, nós fizemos uma pesquisa com a liderança. Essa semana foi muito atribulada para mim. E eu vou avaliar isso agora junto com a liderança essa semana e vamos fazer a pesquisa com toda a igreja, tá bom?
e contamos aí com a sua participação. Quem é da IBJU, você que nos visita, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma alegria imensa estarmos juntos aqui. Agradeço demais a sua participação, é um grande privilégio. Também queremos agradecer as pessoas que nos honram, da nossa igreja e de outros também, que nos honram depositando sua oferta ou seu dízimo, tem feito isso regularmente, tá? E as pessoas pedem, elas perguntam, pastor, fala da conta, fala do banco para a gente saber e tal. Elas perguntam. Então eu quero dizer, nós temos conta do Bradesco, a agência 0538, a conta é 17.800-4. Se você precisar do CNPJ para transferência, é 48 138 341 /0001-54. Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, feliz Dia dos Pais. Ivete, Deus te abençoe, uma alegria ter você com a gente aqui. 18 horas estaremos juntos e todos os dias às 8h30 temos as lives Salmos da Esperança. Quarta-feira tem o culto à noite, 20 horas, sempre. Domingo tem a Escola Bíblica Dominical, continuamos com Isaías. Vamos falar agora de um momento terrível de Israel, a partir do capítulo 36 até o 39, quando Senaqueribe invade Judá, né? E o profeta Isaías está ali aconselhando o rei. Ali é uma narrativa, que também está em Crônicas, tá? Então você vai ver. Senaqueribe invadiu Judá e o rei ficou tremendo de medo e o profeta dá apoio para o rei. Nós vamos estudar essa parte aí do capítulo 36 até o 40, tá legal? Capítulo 36 a 40, e ver quando chega a aflição, né? Quando a coisa chega mesmo na porta da sua casa, quando aquilo que é muito ruim, que você tinha medo, chegou mesmo, você está vendo na sua frente, como é que a gente faz? Então é isso que a gente vai ver domingo que vem, tá bom? Então vamos nos preparar para cultuar aí, em nome de Jesus. Tenha um excelente domingo e, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!